O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Bento Albuquerque prestem depoimento sobre as joias apreendidas pela Receita. O TCU ordenou também que Bolsonaro guarde os objetos de uma segunda caixa com itens masculinos de luxo que o ex-presidente levou com ele ao deixar o poder. Como a caixa entrou ilegalmente no Brasil, Bolsonaro não pode usar nem repassar os objetos que ela contém. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade ao depósito do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde estão as joias apreendidas pela Receita desde 2021. A reportagem é do Bruno Tavares, da Patrícia Marques e do Jorge dos Santos. O avião comercial vindo de Doha, no Catar, pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 3 da tarde do dia 26 de outubro de 2021. O voo trazia a comitiva do governo brasileiro que viajou para Riad, na Arábia Saudita, para participar oficialmente de uma cúpula climática. Assim que desembarcaram, os integrantes da comitiva brasileira seguiram por esses corredores que levam até a alfândega do aeroporto. Chegando nesse ponto, qualquer passageiro, mesmo uma autoridade de Estado, tem que fazer uma opção: bens a declarar ou nada a declarar. Os integrantes da comitiva brasileira seguiram por aquele caminho, nada a declarar. Só que, um pouco mais adiante, foram parados pela fiscalização da Receita Federal. O auditor Mário Demarco, que hoje comanda a alfândega do aeroporto, era o chefe da divisão de conferência de bagagem naquela época. Ele fazia parte da equipe de auditores fiscais que impediu a entrada das joias que estavam com o militar Marcos André dos Santos Soeiro, então assessor do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Demarco explica que fiscalizações como essa são rotina em aeroportos do mundo todo. O Brasil é um dos poucos países que fiscalizam todos os passageiros por meio de um sofisticado sistema eletrônico. A fiscalização da Receita Federal é feita por critérios impessoais e análise técnica. Existe um sistema desenvolvido pela Receita Federal que faz o cruzamento de dezenas de dados de todos os voos que desembarcam no aeroporto de Guarulhos. Esse cruzamento, aliado a uma equipe de inteligência, indica os passageiros com um possível risco aduaneiro que devem ser vistoriados. Eu acho que é importante frisar que a Receita Federal trabalha com critérios técnicos e impessoais. Não existe um servidor que faça todo o serviço. Cada um faz a sua etapa do serviço de forma correta e é assim que a gente segue que as coisas sejam aplicadas, a legislação seja aplicada de forma correta, sem nenhum erro, desvio ou equívoco. Apesar das pressões do governo Bolsonaro para tentar liberar as joias, elas seguem retidas num depósito da Receita Federal a que tivemos acesso com exclusividade. O depósito fica em uma área de segurança do aeroporto, fortemente vigiada, 24 horas por dia e com acesso restrito. As joias estão guardadas dentro dessa caixa de couro, revestida de veludo, mantida no cofre da Receita Federal. A caixa não é muito grande. O nome de uma joalheria suíça, uma das mais luxuosas do mundo, aparece na parte de dentro. O colar é feito em ouro branco e tem dezenas de pingentes, todos cravejados em diamantes. Um par de brincos, um anel e este relógio de pulso, também feitos em ouro e pedras preciosas, compõem o conjunto avaliado em 3 milhões de euros, equivalentes a 16 milhões e meio de reais. Dentro de um pequeno envelope fica a chave que abre e fecha a caixa. O prazo para a regularização das joias terminou no ano passado, 90 dias depois de serem retidas pela fiscalização da Receita Federal. Se as joias tivessem sido apresentadas aos auditores como um presente para o Estado brasileiro, logo na entrada no país, elas estariam livres de pagamento de tributo e seriam incorporadas ao patrimônio da União. Um bem, por exemplo, que vai ser um bem público, vai ser incorporado ao poder público, ele não é um conceito de bagagem, portanto, ele não pode ser desembaraçado, não pode ser liberado na bagagem, portanto, ele tem que ser retido para se submeter ao regime de importação comum com uma declaração de importação. O poder público tem imunidade em tributos, então é uma declaração muito simples, uma declaração de importação feita pelo próprio poder público e imediatamente é feito o desembaraço da mercadoria. A apreensão das joias revelou um lado menos conhecido da Receita Federal. O órgão tão lembrado na hora da declaração do imposto de renda
é o mesmo que tem a missão de controlar e proteger as nossas fronteiras. A intenção da Receita e de qualquer órgão público é defender a sociedade que atua de forma correta e enquadrar os que não estão atuando de forma correta para que sigam de forma correta. Quem ganha com isso? A sociedade. Em Guarulhos, o Ministério Público Federal começou a analisar toda a documentação enviada pela Receita Federal. Os depoimentos à Polícia Federal começam na semana que vem. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor Marcos André dos Santos Soeiro devem ser ouvidos na próxima terça-feira. O depoimento, marcado para hoje, por videoconferência, na Polícia Federal, foi transferido a pedido da defesa. O Ministério Público Federal de Guarulhos já começou a analisar a documentação encaminhada pela Receita Federal, o que inclui as imagens do sistema de segurança. Um vídeo mostra a chegada da delegação brasileira vinda da Arábia Saudita. Os auditores fiscais da Receita revistam a bagagem de um dos integrantes da comitiva, que tentou entrar no Brasil sem declarar um conjunto de joias de diamante. Os vídeos mostram a tentativa do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em liberar os itens. Num determinado momento, ele afirma que os itens iriam para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. As imagens mostram também os fiscais explicando como regularizar a entrada das joias. Um outro vídeo mostra o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, na sala da alfândega do aeroporto de Guarulhos, pressionando o auditor da Receita na última tentativa do governo Bolsonaro em liberar as joias a 2 dias do fim do mandato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou os vídeos com a apreensão das joias e com a última tentativa do governo Bolsonaro de pegá-las de volta. As imagens se somam a um conjunto que já é muito eloquente. É claro que esse conjunto é bem revelador de práticas atípicas e as imagens dão ainda mais concretude, ou, portanto, mais clareza, mais nitidez quanto à atipicidade, à normalidade desses procedimentos. E, evidentemente, a Polícia Federal vai trabalhar a partir de todos esses elementos. Em outra frente de investigação, a Corregedoria do Ministério da Fazenda já apura a conduta do ex-secretário da Receita Federal na gestão Bolsonaro, Júlio César Vieira Gomes. A informação do jornal O Estado de São Paulo foi confirmada pelo Ministério em nota. Os auditores reclamam da pressão exercida pelo ex-chefe para a liberação das joias a 2 dias do fim do governo. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, o então chefe da Receita chegou a usar o nome do presidente Bolsonaro. Numa mensagem para um auditor fiscal, Júlio César Vieira Gomes afirmou: resolve se o coronel Cid tiver uma delegação do PR para o tema? PR, sigla de Presidente da República, é como auxiliares se referiam a Bolsonaro. Na época, o coronel Mauro Cid era chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro. Desde que o caso veio à tona, parlamentares da atual oposição e que eram aliados a Bolsonaro vêm lembrando no Congresso que, quando deixaram o governo, o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff levaram os presentes recebidos. E citam informações da época de que Lula teria levado conjunto de taças de prata oferecido pela rainha Elizabeth, uma espada de ouro vermelho com pedras de rubi, esmeralda e brilhantes dada pelo rei saudita. Até 2016, não havia determinação do Tribunal de Contas da União estabelecendo que presentes podiam ser levados ao fim do mandato e o que deveria ser encaminhado para o acervo presidencial. Naquele ano, o TCU proibiu que ex-presidentes guardassem os presentes, com a exceção de artigos considerados personalíssimos ou de consumo pessoal, como comidas, bebidas, roupas e perfumes. A nova norma do TCU se baseou no princípio da moralidade. O relator do caso, na época, ministro Alton Alencar Rodrigues, usou o exemplo de uma pedra preciosa para defender a decisão. Imagine-se, a propósito, a situação de um chefe de governo presentear o presidente da República do Brasil com uma grande esmeralda de valor inestimável ou um quadro valioso. Não é razoável pretender que, a partir do título da cerimônia, os presentes valiosos ou não possam incorporar-se ao patrimônio privado do presidente da República, uma vez que ele os recebe nesta pública qualidade. Por causa do entendimento, o presidente Lula devolveu 434 presentes recebidos durante os 2 primeiros mandatos.
A ex-presidente Dilma Rousseff devolveu 117 itens. Os ministros do TCU aprovaram a devolução e o processo foi arquivado. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens e que não existe qualquer irregularidade em suas condutas. Michele Bolsonaro afirmou em rede social que não tinha conhecimento sobre as joias. Bento Albuquerque declarou que o governo brasileiro tomou as medidas de praxe em relação aos presentes institucionais, que o Ministério encaminhou solicitação para que o acervo tivesse o adequado destino legal e que não teve como acompanhar o caso depois de ter deixado o Ministério em maio do ano passado. Nós não conseguimos contato com Mauro Cid, Marcos André dos Santos Soeiro e Júlio César Vieira Gomes.